Fala, nação tricolor. Tudo certo com vocês? Hoje o papo é sério e o clima aqui no canal está naquela tensão que só quem é Grêmio entende. Especialmente depois dessa análise profunda que o GE publicou sobre os rumos do nosso imortal sob o comando do Luiz Castro. A pergunta que não quer calar, e que estampa a manchete, é se estamos diante de uma inovação necessária ou de um risco irresponsável que pode custar caro para a nossa temporada. O fato é que o Castro não chegou para ser mais um, e está revirando o vestiário do avesso, mudando conceitos que pareciam sagrados aqui na arena. E a gente precisa debater se essa ruptura com o nosso estilo clássico de copeiro y peleador é realmente o caminho para nos tirar desse sufoco e nos colocar de volta no topo. O que o Luiz Castro está tentando implementar é uma mudança de DNA tático que desafia tudo o que o torcedor gremista se acostumou a ver nas últimas décadas, trocando aquela verticalidade e a garra desenfreada por um jogo de posição extremamente rigoroso e uma saída de bola que, confesso, me deixa com o coração na boca a cada lance. Essa inovação mencionada na matéria passa por um controle de posse de bola quase obsessivo, onde o erro é punido severamente. E a gente vê os nossos defensores jogando adiantado, quase no meio de campo, tentando sufocar o adversário. É bonito de ver quando funciona, mas a grande questão é se temos as peças certas e o tempo necessário para que esse sistema não se torne uma armadilha contra nós mesmos, transformando a nossa arena em território fértil para contra-ataques mortais dos visitantes. Eu olho para esse Grêmio de 2026 e vejo um time que quer ser moderno, que quer ditar o ritmo do jogo, mas às vezes sinto falta daquela alma que sempre nos definiu. E o Luiz Castro parece acreditar que a organização tática absoluta vai suprir a necessidade daquela entrega quase mística que o Grêmio sempre teve. A matéria do GE toca num ponto sensível: o risco de descaracterização. Quando o treinador pede para os nossos volantes não darem combate físico imediato para manterem posicionamento, ele está indo contra séculos de história gremista, onde o carrinho e a disputa de cada centímetro de campo são leis. É um jogo de xadrez perigoso, onde o Castro aposta todas as suas fichas na inteligência coletiva. Mas a gente sabe que no futebol brasileiro, se o resultado não vem logo, a inovação vira teimosia num piscar de olhos. Mas também temos que ser justos e admitir que o Grêmio precisava de um choque de realidade e de modernidade, porque o futebol evoluiu, e a gente não podia ficar preso ao passado se quisermos voltar a levantar as grandes taças do continente. O Luiz Castro trouxe métodos de treinamento europeus, uma análise de desempenho que olha detalhes que a gente nem imaginava. Está tentando recuperar jogadores que muitos de nós já tínhamos largado a mão, dando a eles funções novas e mais dinâmicas. Se isso é um risco, com certeza é. Mas qual seria a alternativa? Continuar fazendo as mesmas coisas e esperando resultados diferentes. O risco Castro é a tentativa de colocar o Grêmio no patamar dos times que hoje dominam a América pelo futebol jogado, e não apenas pela raça. E isso exige uma paciência que a gente, como torcedor fanático, raramente tem. A análise do GE destaca que o elenco parece estar comprado com a ideia. E isso é o que mais me dá esperança. Pois se os jogadores acreditam nesse novo Grêmio, a gente tem meio caminho andado para essa recuperação sair do papel. Ver os nossos guris da base se adaptando a esse esquema de posse e movimentação é interessante, pois eles já crescem com essa mentalidade mais fluida. Mas o peso da camisa tricolor é diferente de qualquer outro clube que o Castro já passou. O desafio dele é equilibrar essa sofisticação tática com a mística da nossa camisa, fazendo com que o time seja inteligente, mas sem nunca esquecer que aqui no Rio Grande do Sul a gente não aceita perder dividida, e que o grito da arquibancada exige suor tanto quanto exige passes certos. Um ponto que me preocupa, e que a matéria detalha bem, é a vulnerabilidade defensiva que essa mudança causou no curto prazo, pois o Grêmio se tornou um time que se expõe muito para tentar ser protagonista. O Luiz Castro quer que a gente jogue como time grande em qualquer lugar, propondo o jogo. Mas a realidade da tabela nos mostra que essa transição está sendo dolorosa e cheia de percalços que testam a nossa saúde cardíaca a cada rodada. Esse risco de que fala a reportagem é real. Se a zaga não estiver perfeitamente sincronizada com o meio-campo, a inovação vira um desastre anunciado, e o que era para ser uma recuperação vira uma crise ainda maior. Algo que a gente não pode permitir de jeito nenhum neste momento da temporada. Por outro lado, não podemos ignorar que o Luiz Castro é um cara extremamente estudioso e que não está fazendo esses testes por mero capricho, mas sim por uma convicção baseada em anos de experiência internacional bem-sucedida.
Ele sabe que o Grêmio tem uma torcida que cobra, mas que também sabe reconhecer um trabalho sério quando vê os frutos aparecendo, mesmo que de forma lenta. A inovação que ele propõe não é apenas dentro das quatro linhas, mas em toda a estrutura de futebol do clube, tentando profissionalizar processos que antes eram decididos muito no feeling e menos na ciência. E talvez esse seja o maior legado que ele pode deixar para o imortal, independentemente dos troféus que venham a curto prazo. Eu pergunto a vocês que estão assistindo: vocês preferem um Grêmio que joga feio e se defende com unhas e dentes para achar um gol de bola parada? Ou esse Grêmio do Luiz Castro que tenta controlar o jogo, mesmo correndo o risco de levar gols bobos por falta de ajuste? A reportagem do GE nos coloca nesse dilema, e eu sinto que a massa tricolor está dividida, pois a gente quer ganhar. Não importa como. Mas no fundo a gente sabe que o teto desse time com o Castro pode ser muito mais alto do que com qualquer treinador arroz com feijão. O risco existe, é palpável. Mas a possibilidade de vermos um Grêmio dominante e moderno é algo que me faz querer dar um voto de confiança para o português, pelo menos até vermos se essa recuperação vai realmente engrenar. O que a gente precisa agora é de união, pois o ambiente de inovação ou risco criado pela mídia não pode rachar a nossa torcida, e sim servir para a gente apoiar ainda mais esse processo de transformação que o clube atravessa. O Luiz Castro mudou o Grêmio. Isso é fato. E agora a gente está no meio de um turbilhão onde cada jogo é uma final e cada decisão tática é questionada sob o microscópio. Mas é assim que as grandes mudanças acontecem. O imortal não é para amadores. E o Castro já deve ter percebido que aqui a pressão é oxigênio. E se ele conseguir fazer essa inovação dar certo, ele vai entrar para a história como o homem que modernizou o nosso jeito de jogar sem apagar a nossa chama de luta. Então, meus amigos, fiquem ligados aqui no canal porque vamos acompanhar cada passo dessa jornada, analisando se esse risco vai se transformar em glória ou se teremos que cobrar mudanças drásticas lá na frente. Deixem nos comentários o que vocês acham. O Luiz Castro está no caminho certo ou ele está inventando moda onde não devia? Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever e ativar o sininho. Porque ser Grêmio é isso. É sofrer. É vibrar. Acima de tudo, nunca abandonar o barco. Não importa quão arriscada seja a manobra do capitão. Vamos, Grêmio, que a nossa história é gigante e esse processo de recuperação, por mais difícil que seja, tem que nos levar de volta ao topo do futebol brasileiro e sul-americano. Agora vamos para a próxima notícia. Olha, meu amigo tricolor, para tudo o que você está fazendo agora porque o que anda circulando nos bastidores e nas redes sociais nas últimas horas é algo que beira a loucura completa. Mas que, ao mesmo tempo, faz o coração de qualquer gremista bater num ritmo de final de Libertadores. A gente sabe que ser Grêmio é viver intensamente cada boato, cada sopro de esperança que vem lá dos lados do Humaitá. E agora o nome que está deixando todo mundo sem dormir é simplesmente o de Cristiano Ronaldo, o lendário robozão, que teria mandado um recado absolutamente impactante e cheio de mistério para o nosso imortal. Dizem por aí, entre sussurros de quem frequenta os corredores mais profundos da arena e de quem tem contatos no futebol árabe, que o craque português manifestou uma admiração profunda pela nossa história, principalmente pela forma como a gente trata nossos ídolos, o que acendeu um alerta de proporções globais. Não se fala em outra coisa nos grupos de torcedores e nas rodas de conversa de Porto Alegre, senão nessa suposta mensagem que teria chegado aos ouvidos da diretoria através de intermediários que têm trânsito livre na Europa e no Oriente Médio. O rumor que ganha força é que o português estaria acompanhando de perto o que o Grêmio anda fazendo, lembrando sempre daquela conexão que ele tem com o futebol brasileiro e do respeito absurdo que ele nutre pelo Renato Portaluppi, com quem já trocou elogios públicos e uma resenha de alto nível no passado. Esse recado não seria apenas um elogio protocolar, mas algo que soou como um quem sabe no futuro, deixando a torcida tricolor em um estado de êxtase completo, imaginando o que seria ver o maior artilheiro da história do futebol vestindo um manto sagrado azul, preto e branco em uma noite de Copa na nossa casa. A gente bem sabe que o Grêmio tem esse DNA de atrair o impossível, de transformar o sonho mais distante em uma realidade palpável que choca o planeta inteiro. Exatamente como aconteceu quando trouxemos Luizito Soares, e o mundo parou para olhar para o Rio Grande do Sul. Esse novo boato sobre o Cristiano Ronaldo carrega essa mesma energia mística, uma sensação de que as cores do nosso clube exercem um magnetismo que atravessa continente e alcança até mesmo os atletas mais condecorados da história. O tal recado impactante teria sido curto, porém direto,
enfatizando que o projeto do Grêmio e a paixão da nossa torcida são elementos únicos no futebol mundial, algo que ele, como um competidor nato e apaixonado por desafios, valoriza acima de qualquer quantia financeira astronômica que os petrodólares possam oferecer. O clima na arena é de uma expectativa silenciosa, mas fervilhante, porque ninguém quer confirmar nada para não estragar a magia do momento, mas também ninguém se atreve a desmentir categoricamente, pois no futebol, e especialmente no Grêmio, a linha entre o delírio e a história é muito tênue. Imagine só a cena do Cristiano Ronaldo desembarcando no Salgado Filho com aquela marrã de quem sabe que é o melhor, sendo recebido por uma multidão de gremistas ensandecidos cantando os hinos de glória, que só a gente sabe entoar com tanta alma. O rumor aponta que esse contato teria mudado a percepção de muitos lá dentro sobre os próximos passos do clube no mercado, gerando uma onda de otimismo que transborda as arquibancadas e toma conta de cada torcedor que cresceu ouvindo que o imortal nunca desiste e que para nós não existe o impossível. Essas especulações ganham ainda mais corpo quando analisamos a postura de Renato Gaúcho, que sempre deixou claro que jogador de qualidade tem lugar certo no seu time e que ele sabe gerir estrelas como ninguém, criando o ambiente perfeito para que um atleta do calibre de CR7 se sinta em casa. O recado do português teria mencionado justamente essa capacidade do nosso comandante em extrair o máximo de seus jogadores e a grandeza de uma instituição que não se curva diante de ninguém, mantendo sempre a cabeça erguida mesmo nos momentos mais desafiadores. É de arrepiar só de pensar que um simples comentário ou uma mensagem privada possa ser o embrião de algo que mudaria o patamar do futebol sul-americano para sempre, colocando o Grêmio novamente no epicentro de todas as discussões esportivas do mundo. Claro que o ceticismo faz parte do jogo, mas para quem já viu o que a gente viu e já sentiu o que a gente sentiu, duvidar de uma reviravolta dessas é quase um pecado contra a mística tricolor que nos move todos os dias. O impacto desse suposto recado nas redes sociais foi imediato, com milhares de postagens pedindo a vinda do craque e criando montagens que já circulam por todos os cantos, mostrando que a nossa torcida é, sem dúvida, a mais engajada e apaixonada que existe. O que se comenta é que o Cristiano teria ficado impressionado com a recepção que o Suárez teve com o legado que ele deixou aqui, percebendo que o Brasil, especificamente o Grêmio, oferece um tipo de calor humano e reconhecimento que dinheiro nenhum no mundo consegue comprar em outras ligas menos tradicionais. A gente fica aqui, monitorando cada movimento, cada postagem no Instagram, cada curtida suspeita, tentando decifrar o que está por trás dessa fumaça toda que subiu de repente e que não para de crescer, alimentando nossos sonhos mais selvagens. Se esse recado for de fato o início de uma conversa mais séria, estamos diante do maior evento da história do esporte brasileiro, algo que transcende as quatro linhas e se torna um fenômeno cultural de proporções épicas. O torcedor gremista merece sonhar alto, merece acreditar que o destino guarda algo grandioso para nós, porque a nossa história é feita de superação e de glórias que muitos diziam ser inalcançáveis até que a gente fosse lá e conquistasse com o suor e a raça que nos define. Muitos dizem que é apenas fumaça de internet, mas onde há fumaça, geralmente há um incêndio de paixão começando a queimar, e o Grêmio é o combustível perfeito para qualquer grande estrela que queira sentir o verdadeiro gosto do futebol raiz competitivo. O recado de CR7 teria sido um divisor de águas na mentalidade de quem cuida do nosso futebol, provando que a marca Grêmio é gigante e respeitada em todos os cantos do globo terrestre, desde os estádios mais luxuosos da Europa até as areias do deserto. A gente segue aqui, com o coração na mão e os olhos fixos nas notícias, esperando que esse rumor se transforme em uma confirmação que vai parar o trânsito, as escolas e os escritórios, transformando Porto Alegre na capital mundial do futebol por tempo indeterminado. Seria uma justiça poética ver um jogador que preza tanto pela perfeição e pelo trabalho duro vestir a camisa de um clube que tem como lema a imortalidade e a luta constante contra todas as adversidades que a vida impõe. Esse impacto que o recado causou mostra que o Grêmio está vivo, forte e pronto para novos desafios que desafiam a lógica comum, mantendo acesa a chama da esperança que é o que realmente nos mantém unidos e fortes em qualquer circunstância. Independentemente do que aconteça nos próximos dias ou meses, o simples fato de o nome de Cristiano Ronaldo estar sendo associado ao nosso tricolor com tamanha intensidade já é uma vitória da nossa grandeza e da nossa capacidade de ser o centro das atenções por motivos tão grandiosos. Por fim, a gente continua aqui na vigília,
acreditando que o melhor está por vir e que cada boato desses é um lembrete de que ser gremista é estar preparado para o extraordinário a qualquer momento do dia ou da noite. Que essa energia positiva chegue até o craque e que ele entenda que aqui ele não seria apenas mais um jogador, mas sim um deus entre os mortais, carregado nos braços de uma nação que sabe valorizar quem honra o que faz. O Grêmio é sentimento, é raça, acima de tudo, é o lugar onde os sonhos mais improváveis encontram lar para florescer e se tornarem lendas eternas que serão contadas por gerações e gerações de tricolores apaixonados. Se você gostou dessa análise e quer ficar por dentro de todos os rumores, bastidores e informações quentinhas sobre o nosso amado clube, não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha, porque isso ajuda demais a gente a continuar trazendo esse conteúdo feito de torcedor para torcedor. Ative também o sininho para não perder nenhuma atualização, pois a qualquer momento esse boato pode virar realidade e você precisa ser o primeiro a saber de todos os detalhes dessa história que está mexendo com o coração da nossa torcida. Compartilhe com seus amigos e comente aqui embaixo o que você acha dessa possibilidade absurda, porque a sua opinião é fundamental para a nossa comunidade crescer cada vez mais com toda a força do nosso sentimento tricolor.